Obrigada, Maria José. Boa tarde a todos. Nós vamos então falar sobre oportunidades. Oportunidade é apenas uma fase do processo de empreendedorismo, mas é a fase mais importante. Portanto, aquilo que nós iremos falar hoje vão ser estes três aspectos. No fundo, tentarmos perceber o que é uma oportunidade. Por outro lado, de onde é que elas vêm, como é que nós as podemos detectar e depois, que oportunidades, como é que nós as podemos avaliar. Como é que se faz essa avaliação das oportunidades, porque nem todas são iguais, umas são melhores do que outras e umas são para nós e outras não são. E não devemos ficar muito frustrados com isso, com o facto de elas não serem. No fundo, a oportunidade está no início de todo o processo empreendedor. Porque quando nós definimos o que é empreendedorismo, definimos-lo como um processo, como algo que tem diversas fases. Essas fases têm uma sequência lógica e, no fundo, é um processo também que é autossustentável. E inicia-se exatamente com essa detecção, a detecção do que é uma oportunidade. Eu queria colocar aqui esta ideia do que é uma definição ou de uma ideia de partida do que consiste, em que consiste uma oportunidade. É um conjunto de circunstâncias favoráveis que se aliam, que se conjugam de uma forma tal que dão origem a uma abertura, a uma necessidade que existe na envolvente. Portanto, nós agora aqui temos algumas ideias que são importantes. Por um lado, a oportunidade existe quando nós detectamos ou quando existe assim como que uma espécie de um astral. Quer dizer, um conjunto de circunstâncias favoráveis. Surgem determinadas circunstâncias que, em conjunto, vão, de certo modo, determinar o aparecimento desse vazio. De algo que de antes não existia e que agora vai passar a existir porque nós vamos intervir. Vamos intervir exatamente para capturar essa oportunidade. Quando muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que eu estou perante uma oportunidade? Será que esta é uma boa ou má oportunidade? Nós podemos medir isso e, de certo modo, detectar isso em função do conjunto, do número de circunstâncias favoráveis que se colocam para a existência dessa oportunidade. Por exemplo, se eu conjugar uma necessidade de mercado com esse mercado ser bastante grande, com a circunstância de as pessoas terem poder económico para, no fundo, capturar e poder utilizar essa oportunidade. Enfim, com um conjunto, com circunstâncias demográficas. Portanto, se houver um conjunto de circunstâncias favoráveis, que todas elas, em determinado momento, se conjugam para que essa oportunidade possa existir, eu tenho, de facto, a possibilidade de estar perante uma grande oportunidade. Estão a ver? Portanto, é algo que nós, desde o princípio, devemos verificar. Que circunstâncias estão aqui presentes nesta situação e quantas circunstâncias que eu possa avaliar que existe, de facto, uma oportunidade. Bom, por outro lado, são essas circunstâncias que criam necessidades. E este é também um outro aspecto que eu gostaria de comentar. Há muita gente e muitos alunos meus que me dizem que as oportunidades podem ser criadas. As oportunidades não, as necessidades podem ser criadas. Se as pessoas não têm necessidade de alguma coisa, nós podemos criá-las. Eu não estou de acordo com essa afirmação e acho que é uma afirmação até bastante perigosa. Penso que ela deve ter sido originada, algures, em qualquer disciplina de marketing dos anos 80, mas nem o marketing hoje em dia considera que as necessidades podem ser criadas. As necessidades existem, podem não estar apercebidas pelas pessoas. E se eu crio artificialmente necessidades, posso até ter sucesso, mas esse sucesso não é sustentado. E nem é desejável que eu esteja a criar necessidades que nem existem, porque, de certo modo, estou a contribuir para, no fundo, gastar, dilapidar recursos que poderiam ser colocados em atividades que, de facto, vão satisfazer as necessidades que as pessoas, de facto, têm. Portanto, não devemos considerar que as necessidades podem ser criadas, nem devemos contribuir para isso. Mas, porque quem cria essas necessidades são as circunstâncias que existem. Não somos nós que vamos artificialmente criar essas necessidades.
Bom, então, numa outra ideia, quando eu tenho essa necessidade, essa oportunidade, digo, podemos também confundir, no fundo, estes dois conceitos. O que é uma ideia de negócio, não é? Provavelmente nós temos muitas ideias de negócio e podemos perguntar-nos se isso correspondem ou não a oportunidades. Qual é a diferença que existe entre ideias que nós temos todos os dias, ideias para resolver situações, e oportunidades? E, de facto, existe uma grande diferença entre uma necessidade de negócio e uma oportunidade. Quando eu me estou a focalizar numa ideia de negócio, estou a reconhecer que algo tem valor para um cliente. Okay? Que tem valor para uma determinada pessoa, nem que seja eu próprio. Portanto, olha, eu às vezes posso levantar de manhã sem necessidade de qualquer coisa e dizer, olha, isto era uma boa ideia de negócio, isto era um bom negócio. Mas qual é a diferença ou qual é o salto que eu tenho de dar perante esta afirmação ou perante este reconhecimento e a existência de uma oportunidade? É uma ideia de negócio, é inserir essa ideia de negócio que eu tive, numa necessidade de mercado. Portanto, quando a condição essencial para que exista uma oportunidade é a existência de mercado. Este também é um ponto que é muito importante, na medida em que muitas vezes o empreendedor ou a pessoa que tem uma ideia começa a produzir um produto e espera que o mercado venha. Quer dizer, eu começo ou a oferecer um serviço ou a fazer um produto e fico à espera que os clientes cheguem. Bom, faz e os clientes virão não é uma estratégia de negócio, é uma oração. Portanto, o que nós temos que nos concentrar, de facto, é desde o princípio, desde o primeiro momento, quando pensamos em produzir ou em fazer qualquer coisa ou em ter qualquer serviço, é pensarmos para quem é isto? Quem é o meu cliente? E fazer corresponder sempre essa ideia de negócio a um cliente. E de facto, vou logo perceber se vou ou não ter uma oportunidade. Se os clientes não surgem, se eu não consigo criar um padrão de clientes, eu não tenho uma oportunidade, tenho apenas uma ideia de negócio. Portanto, é essencial que desde o início eu faça corresponder essa ideia de negócio a um mercado, porque senão isto não vai com certeza ter êxito. As ideias de negócio, também por outro lado, podem ir perdendo valor ao longo do tempo. Eu tenho aqui uma variável tempo, posso ter aqui uma variável monetária, por exemplo, euros, que mede o valor de uma determinada coisa, e se eu considerar como é que uma ideia de negócio se comporta ao longo do tempo, posso imaginar que ela vai perdendo valor ao longo do tempo se eu não fizer nada relativamente a essa ideia, não é? Então ela vai ter uma curva que vai ser qualquer coisa assim, não é verdade? Portanto, a minha ideia pode ter tido potencialmente, isto é potencialmente muito valor no início, mas se ela não passar de uma ideia, portanto, se eu não a utilizar, ela vai tender a perder valor ao longo do tempo. Bom, esta curva, que é a curva da ideia, portanto, é aqui que eu considero a ideia, vai, no fundo, conjugar-se ou vai confrontar-se com uma outra. E essa outra curva é o comportamento de um determinado produto no mercado. Portanto, se eu conseguir transformar uma ideia em produto e levar esse produto para o mercado, se ele tiver êxito, desejavelmente ele vai ter um comportamento deste tipo. É aquela curva que todos nós conhecemos, que é o ciclo de vida do produto. Quer dizer, o produto começa a ter retorno, pouco retorno, mas à medida que ele se instala no mercado, e começa a criar cada vez mais retorno, até que, enfim, eventualmente poderá morrer. Bom, então, a ideia de negócio que eu tenho, qual é a minha função enquanto empreendedor ou enquanto pessoa? É agarrar nesta ideia e tentar levá-la para o mercado, não é verdade? O que é que eu tenho de fazer para isso? Tenho que atravessar
aqui este vale, não é verdade? Tenho que atravessar isto. E este vale que eu atravesso é um vale que me leva da ideia ao mercado. No fundo, o que é aquele vale? É a oportunidade. É a oportunidade que eu tenho que preencher, que tenho que ultrapassar, tenho que construir uma ponte entre a ideia e o mercado, ou ir construindo pouco a pouco, deitando pedras ou cimento ou areia aqui para este vale, para conseguir levar esta ideia até ao mercado. Tenho que construir isto e, no fundo, preencher o vazio que corresponde a uma necessidade que não estava sendo preenchida. Estão a ver? Portanto, digamos que se eu não fizer isto, não é? As minhas ideias morrem. E isto chama-se o Vale da Morte. Parece assim um pouco um filme daqueles do western, não é? Que aparece assim um vale com os cavalos e com os índios e os cowboys todos a correrem, mas de facto é o Vale da Morte, é onde morrem todas as ideias. E são as oportunidades que não são agarradas por nós. Portanto, são aqueles vazios que ficam por preencher. Bom, mas é evidente que isto aqui há um pressuposto. O pressuposto é que eu consigo levar aquilo para o mercado. Portanto, consigo de facto agarrar aquela oportunidade e levá-la para o mercado. Uma outra ideia que também nos pode ser útil é pensarmos que se olharmos para um determinado mercado, podemos considerar, podemos olhar para o mercado e pensar, será que uma determinada necessidade que corresponde a uma ideia de negócio que eu tive, será que já está satisfeita ou não no mercado? Porque nem sempre a satisfação destas necessidades que as pessoas têm é feita por um produto absolutamente concorrente do nosso. Às vezes pode aquilo já estar satisfeito, mas por de uma outra forma, que não tem nada a ver com o meu produto. E até por um outro agente que eu nem sequer reconheço como meu concorrente. O que é facto é que a necessidade já está a ser satisfeita também. Então, se eu considerar aqui a necessidade satisfeita, portanto, a satisfação da necessidade, posso fazer esta pergunta: será que ela está satisfeita? E conjugar isso com uma outra variável, que é pensar se a necessidade está articulada. E, no fundo, se articulada significa se o cliente sabe dizer que necessita daquilo. Muitas vezes nós podemos ter uma necessidade, mas não sabemos se que a temos. Por exemplo, quem é que perdeu a internet? Não é? E, no entanto, hoje em dia deve estar na base da pirâmide de Maslow, não é? Quase como nós colocamos lá as necessidades de comer e de vestir e colocamos também a internet. Não é? Mas aqui há uns anos atrás, sei lá, anos 90, provavelmente, quem é que pediu a internet? Quem pediu o telefone móvel? A maior parte das coisas que hoje em dia fazem parte da nossa existência, do nosso dia-a-dia, ninguém as pediu. Não é? Porquê? Porque não as sabíamos pedir. Não sabíamos articular, não é? Inclusivamente, quando nós, há muitos anos atrás, nos anos 70, víamos filmes de ficção científica, ou até os filmes do James Bond, com aquelas particularidades todas do carro do James Bond, nós pensávamos, eu nunca vou ter um carro daqueles, não é? Quer dizer, eu adorava ter um carro daqueles, mas aquilo é só para o James Bond. No entanto, todas as características daquele carro, hoje em dia, são características que vêm em qualquer carro. No carro mais barato tem aqui, abre a porta automaticamente, não é? Isto era uma coisa impensável há uma série de tempos e nós nem sequer considerávamos que isso fosse uma necessidade. Portanto, isso é o que se chama articular a necessidade. Portanto, saber dizê-la, saber pedir, não é? Por exemplo, nós podemos dizer, eu gostava de ter, ou acho que tinha necessidade, sinto necessidade de ter aqui um restaurante tailandês. Eu estou a articular uma necessidade, digo exatamente o que é. Ok. Bom, podemos fechar isto para conseguir delimitar aqui um espaço e vamos considerar que há aqui, está um bocadinho para o lado, e podemos dizer, ok, a necessidade está satisfeita, e podemos considerar, sim, aqui um campo, ou nesta parte, digamos, de dimensão, podemos considerar que a necessidade está satisfeita. E aqui vamos considerar que não está satisfeita. Se está articulada, podemos dizer sim, quer dizer, o cliente ou o mercado sabe pedir, sabe dizer que tem aquela necessidade, ou não. Ok.
se aqui desenharmos, podemos delimitar este campo, este quadrante, em 4 campos diferentes. E vamos verificar em que circunstâncias é que nós temos ou não uma oportunidade. Okay? Bom, neste primeiro campo, a necessidade está satisfeita e a necessidade está articulada. Obviamente não existe oportunidade para nós. Não existe. No entanto, nós conhecemos muitos negócios que estão naquele campo e que vão para aquele campo. Quer dizer, apesar de sabermos que a necessidade está satisfeita e apesar de sabermos que ela está perfeitamente articulada, nós vamos para ali. Por exemplo, coisas que levam à hipersaturação do mercado. Quer dizer, restaurantes sobre restaurantes, serviços de cabeleireiro sobre serviços de cabeleireiro, serviços, recentemente, quando alguém começa a fazer uma determinada coisa, depois há uma série de seguidores até à saturação completa, porque alguma coisa está a dar. Portanto, quer dizer, apesar de sabermos que aqui não há oportunidade, nós ainda assim vamos para este campo. E depois perguntamos porque é que as coisas podem às vezes não resultar, não é? Mas temos 3 outros campos e vamos verificar que em qualquer desses outros campos existe oportunidade para nós e no fundo é aí que nós nos devemos colocar, é aí que nós nos devemos situar. Por exemplo, se a necessidade não está satisfeita, mas está articulada, esta oportunidade é muito fácil de detectar, não é verdade? Porque o cliente sente essa necessidade, provavelmente diz-nos de uma forma clara que a vai ter, que a tem, e ainda não está satisfeita, o que é que nos pode acontecer? Pode-nos acontecer que nós vamos para o mercado e depois, uma vez aí, somos seguidos, porque ela foi fácil de identificar, também será fácil de identificar por outros. Mas se nós formos os primeiros e se fizermos algo bem feito, vamos ter uma vantagem. O pioneiro tem sempre vantagem sobre o resto de quem os segue. Os outros são sempre os seguidores. Portanto, nós temos é de conseguir manter essa vantagem de pioneiros durante este tempo. Portanto, aqui existe uma oportunidade. Sim. Mas aqui também. Aqui temos uma situação em que, embora a necessidade esteja satisfeita, o mercado não se apercebe que ela está satisfeita. Se eu conseguir criar um produto ou um serviço e demonstrar-lhe que agora sim, agora você está a ser satisfeito, portanto está a ser bem, está a ter aquilo que deseja, também tem uma oportunidade. E é evidente que aqui será a grande oportunidade, não é? Aquela oportunidade em que se coloca as internets, os telefones móveis e enfim, muitas outras coisas, até muito mais simples, mas em que a necessidade não está satisfeita e o cliente também não sabe que tem essa necessidade. E muita gente confunde isso com a criação da necessidade. Não, a necessidade não é criada, mas é de facto descoberta, exato, e potenciada. Portanto, eu descubro. E eu gosto muito dessa frase que utilizou agora, essa da descoberta. Porque essa é uma palavra essencial na atividade empreendedora. E é também uma atividade essencial na oportunidade. Quando nós identificamos uma oportunidade, a primeira coisa que temos de fazer é descobrir o cliente. Ela só é uma oportunidade se eu descobrir o cliente. E tenho de ir à descoberta dele. E isto significa que eu tenho de dar corda aos sapatinhos, quer dizer, tenho de me retirar do meu conforto, da minha zona de conforto, e ir para onde está o cliente, que eu imagino que seja o cliente do meu produto, e descobri-lo. Descobrir o que é que ele quer, o que é que no fundo o satisfaz mais plenamente. Quando, na segunda parte da nossa conversa, nós tínhamos falado quais são as fontes de oportunidade, ou de onde é que as oportunidades podem surgir. Uma das coisas que consta na própria definição do que é o empreendedorismo, ou do que é, no fundo, fazer coisas ou resolver problemas, porque a oportunidade é um problema. É um problema que existe e que ainda não foi resolvido, está à espera de ser resolvido. Portanto, uma das formas que nós temos de identificar oportunidades é de trocar a palavra problema por oportunidade.
Quer dizer, quando alguém nos fala que existem problemas, nós esfregamos as mãos de contentes e perguntamos, será que por trás deste problema existem oportunidades? Qual é a oportunidade que está aqui, nesta situação? E vamos à procura de soluções para esta oportunidade, para este problema. Mas a questão era quais são as fontes de oportunidade, onde é que elas podem ser detectadas. Elas existem na envolvente, segundo é a própria definição do empreendedorismo. E que situações, quais são as circunstâncias favoráveis, conforme tínhamos visto no início, que vão criar essa oportunidade? Bom, uma delas é o inesperado. São coisas que acontecem de repente, que nós não estamos à espera, que são, de certo modo, disruptivas ou que são descontinuidades. Por exemplo, nós podemos imaginar que existe uma determinada situação que ao longo do tempo tem este tipo de comportamento, ok? E nós podemos estabelecer estatísticas e até fazer projeções e pensar, bom, consoante situações passadas, o comportamento deste mercado ou o comportamento desta situação vai ser este. Portanto, posso fazer projeções. Mas de repente acontece qualquer coisa que é inesperada. E essa qualquer coisa corta a continuidade daquela linha. E depois qualquer coisa pode acontecer. Ou aquilo pode ficar interrompido ali, ou pode haver um decrescimento deste tipo, ou pode haver um crescimento deste, mas eu, quando estou nesta fase, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Posso-vos dar como exemplo o caso do 11 de setembro, nos Estados Unidos. Não sei se recordam o que é que aconteceu no 11 de setembro e que revoluções o 11 de setembro colocou no mercado, em termos de oportunidades, devido àquela disrupção, àquela descontinuidade. Porquê? Antes do 11 de setembro, as viagens faziam-se de uma maneira. Por exemplo, só nas viagens, não é? Não só, mas em tudo. Não é? As viagens faziam-se de uma maneira. Depois do 11 de setembro, as viagens fazem-se de outra, completamente diferente. Isso criou inúmeras oportunidades. Enquanto passageiros, nós não gostamos desta forma nova que existem de se fazer as viagens, não é verdade? Até há pessoas que podem ter desistido de viajar ou ter menos vontade em viajar porque é tão difícil. Agora imaginem a quantidade de sistemas de segurança que se inventaram, de procedimentos e processos que foram reorganizados para que as viagens depois do 11 de setembro se pudessem fazer. Portanto, há uma quantidade de negócios pujantes, uns completamente novos, outros, enfim, que se juntaram aos já existentes, mas que existem devido ao facto da existência desta descontinuidade. É muito importante nós estarmos atentos às descontinuidades, porque elas podem absolutamente romper com o nosso negócio. Por exemplo, o facto de nós termos esta crise económica que temos, não é? Também é uma descontinuidade. Porque tudo previa que, durante anos e anos, nós tivemos um determinado padrão de consumo. E agora, devido a esta crise e a esta intervenção, que é abrupta, nós temos uma redução muito grande no consumo. Portanto, provavelmente, estas projeções que muitas empresas faziam em termos de consumo não podem ser continuadas a fazer, elas já não existem, porque existiu aqui esta descontinuidade. Como é que uma empresa pode responder, de facto, a essas descontinuidades? E pode continuar a encontrar oportunidades? É, no fundo, ter um pé assente aqui e outro acolá. É, no fundo, pensar o futuro não está na continuação do passado, mas tem raízes no passado. Portanto, embora eu não possa ignorar as raízes que existem no passado, eu tenho de estar sempre aberta à possibilidade de o futuro não ser igual ao passado, de ser qualquer coisa que não está naquela linha do passado. E isso, portanto, digamos que essa atenção permanente à envolvente é algo que é muito importante para mim na detecção das oportunidades. Porque mesmo que eu tenha detectado uma oportunidade, que tenha, a partir dela,
conseguido construir um bom conceito de negócio, uma boa empresa, isso não é para sempre. Portanto, digamos que a minha atenção às oportunidades que a Envolvente me dá é algo de contínuo e ao qual eu devo de estar sempre atento. Portanto, digamos que o inesperado ou as descontinuidades é uma fonte a que nós devemos de estar atentos. E digamos, quem resiste, muitas vezes não consegue vencer. Quem resiste a estas descontinuidades. Por exemplo, há uma grande revolução, hoje em dia, provavelmente todos já nos apercebemos, na forma como nós compramos as viagens. Portanto, qual é o novo papel das agências de viagem? As agências de viagem, hoje em dia, não podem ser as mesmas de há 10 anos atrás, ou de há 5 anos atrás, nem sequer é preciso ir muito longe. Porque as pessoas hoje já não têm os mesmos hábitos de há 5 anos atrás. Qual é o papel que elas hoje têm? Elas têm de pensar nisto, têm de pensar que para elas também o futuro não está na continuação do passado. Há descontinuidades, e essa descontinuidade, neste caso, chama-se internet. Não é verdade? E, portanto, ou elas integram a internet na sua forma, integram isto na sua forma de atuar, ou elas não vão ter futuro. E vão continuar a ter algum futuro em mercados menos dinâmicos, mas quanto mais dinâmico for o mercado, quanto mais aberto a abraçar novas coisas, novas tecnologias, menos hipóteses têm essas agências de viagens de conseguir ter êxito. A não ser, claro, que arranjem nichos ou que arranjem coisas muito específicas ou um serviço muito específico que o cliente queira. Outra fonte de oportunidade que também podemos olhar são as incongruências. E as incongruências é algo que nós podemos ver no nosso dia-a-dia. Sempre. Algo que nós verificamos que está mal. Isto é assim, mas não devia de ser assim. Então, como é que deveria ser? Se nós pensarmos um bocadinho de como é que deveria de ser, provavelmente vamos encontrar aí uma oportunidade. Portanto, é no fundo uma diferença entre aquilo que é, ou uma discrepância entre o que é e o que deveria de ser. Outra fonte também de oportunidade que hoje em dia existe muito são as necessidades de processo. No fundo, o que é nós verificarmos que os processos que atualmente existem têm de ser mudados. Um processo que leva à condução de uma determinada coisa. Se nós conseguirmos alterar esse processo de forma a que ele seja mais produtivo e que dê melhores resultados, provavelmente estamos também a encontrar melhores oportunidades. E tenho a certeza que quer neste campo, quer neste, todos nós, se calhar diariamente, encontramos inúmeras fontes de oportunidade. Por outro lado, também temos mudanças ou na indústria, portanto, na forma como a indústria se faz, ou na estrutura do negócio. Normalmente, isto tem a ver com questões ligadas à legislação. Portanto, existem novas leis, novas instruções que nós temos que obedecer e isso vai mudar a forma como aquela indústria, que até ali atuava de uma determinada maneira e depois tende de atuar de outra. Por exemplo, quando podemos estar a pensar em nova legislação referente à poluição, para o que é poluente, o que não é poluente, no que respeita, por exemplo, à construção, ainda hoje estava a ouvir umas restrições referentes aos PDMs, aos planos de construção nas câmaras, não é? Isso vem restringir ou vem alterar, pelo menos vem alterar, a forma como a indústria ou como determinadas coisas se processavam até ali. Por outro lado, também muito importante, são as mudanças demográficas.
nós temos grandes mudanças demográficas que estão a acontecer nas nossas gerações. Faltam-nos aqui várias gerações, portanto, todos nós estamos, no fundo, a sofrer, ou pelo menos não é a sofrer, mas a viver estas mudanças demográficas. E a mais importante é a alteração das pirâmides etárias. Há menos pessoas na base do que antigamente havia. E há mais pessoas no topo também do que antigamente havia. Portanto, digamos que em vez de ser uma pirâmide, passa a ser quase assim este jarro. Este jarro não é bem, mas assim um vaso assim deste tipo. E o que é que aconteceu? Foi que as empresas ou o próprio Estado, as instituições desenharam-se para isto. Não é? Quer dizer, que os crescimentos que iam ser assim. E agora, os nascimentos das crianças iam ter este comportamento. Mas há uma descontinuidade aqui. As crianças não estão a nascer a este ritmo. E então o que é que nós fizemos? Fizemos escolas para aquelas projeções. Fizemos universidades para aquelas projeções. Formámos professores para aquelas projeções. E agora as crianças não existem. Portanto, não existem os jovens, as universidades estão sem alunos suficientes, as escolas secundárias também, as escolas primárias também. Portanto, as mudanças demográficas alteram fundamentalmente a forma como os negócios se estruturam. No entanto, há muitas oportunidades. Não, as oportunidades mudaram. Não há tantas oportunidades para os nascimentos. Mas há oportunidades na terceira idade. E provavelmente nós há muito tempo já que deveríamos estar a ver essas oportunidades, mas não as vemos, não conseguimos vê-las naquele momento. E portanto neste momento estamos a ter problemas com a terceira idade, exatamente porque não descobrimos ou não conseguimos identificar essas oportunidades. Eu recordo-me que nos anos 90 eu estive numa escola de enfermagem no Japão. E estive lá durante algum tempo, estive lá hospedada nessa escola de enfermagem. E a escola já não formava enfermeiras para tratar de crianças ou de recém-nascidos. Estava a formar muito mais, quer dizer, formava algumas, mas muito mais a concentração era formar enfermeiras para geriatria. E, portanto, que é uma formação completamente diferente daquela formação para os recém-nascidos. Portanto, eu não sei se as nossas escolas de enfermagem estarão vocacionadas para isto. Mas isto é algo muito interessante. Nos anos 90, no Japão já se fazia isso. E claro, toda a gente conhece a história da Johnson, em que mudou completamente as suas fraldas de bebê. O maior retorno hoje em dia vem não das fraldas para bebê, mas exatamente para as fraldas para as pessoas mais velhas. No entanto, quando eles tiveram essa ideia de lançar esse tipo de fraldas, as pessoas dentro da Johnson, já foi aqui há uns anos, muita gente dentro da opôs-se à ideia, porque diziam, para já os velhos nunca teriam dinheiro suficiente para comprar fraldas. Por outro lado, também eles não saíam, portanto eram pessoas que iam ficar acamadas e portanto não era necessário estar a dar fraldas. Isto foram tudo coisas que hoje constam da história de quando a ideia foi lançada. As pessoas que se opuseram, pensando que aquilo não tinha ideia, não tinha pernas para andar. Quer dizer, as crianças, sim, porque as crianças têm futuro, as pessoas de idade só têm passado, e portanto, como só têm passado, porquê? Porque a nossa ideia estava muito feita sobre aquilo que nós considerávamos que as pessoas de idade eram naquela altura, que eram pessoas sem mobilidade, pessoas que estavam na cama e que, portanto, lhes fazia terem fraldas como não terem. E, no entanto, hoje é dos produtos mais em que a Johnson tem maior retorno. Portanto, as mudanças demográficas são grandes fontes de oportunidade. Provavelmente nós estamos a focalizar mais a nossa atenção para uma demografia que já foi. Não é uma demografia que é, mas uma demografia que já foi.
Neste aspecto, eu penso que no aspecto da terceira idade há muita coisa a fazer e muitas inúmeras oportunidades. E até na mudança da orientação, da formação das nossas escolas. Por último, também, outra coisa que é importante considerar quando existem fontes de oportunidade é pensarmos que as pessoas vão mudando as percepções que têm das coisas. Portanto, as pessoas vão tendo novas percepções, quer dizer, certas coisas que em determinado momento nós consideramos que não são próprias, ou que certos costumes que não são, que nós não estamos habituados ou que não queremos, essa percepção vai mudando com a interação com o envolvente. E também nós, se estivermos atentos às oportunidades, não podemos ficar a pensar que as pessoas pensam de determinada maneira, como por exemplo o caso da Johnson, não é? Que pensava as pessoas de idade não vão sair de casa, portanto não vale a pena fazer fraldas para eles. Mas a percepção mudou quanto às pessoas de idade. As pessoas de idade têm a mobilidade, têm a vida, têm capacidades. E, portanto, se eu pensar que essa percepção também muda, eu devo também estar atento a essas novas oportunidades para essas pessoas. Bom, também é claro que o novo conhecimento, portanto, poderemos descrever aqui mudanças de percepção também, mudanças demográficas, mudanças de percepção. E, por fim, as mudanças de novo conhecimento. E, por exemplo, todos nos lembramos das oportunidades imensas que a internet trouxe ao negócio. Hoje em dia é possível eu fazer muito mais coisas, independentemente de onde estou. O tempo e o espaço deixaram de ter o significado que tinham de antes. Eu posso ter um call center a regular situações que se passam na Europa e estar baseado na Índia. Inclusivamente posso fazer um jornal sobre os Estados Unidos e estando baseado na Índia. Eu, às vezes costumo contar essa situação que uma vez vi de alguém que estava, dois jornalistas que estavam na Índia a fazer um jornal local para uma pequena cidade na Califórnia chamada Pasadena. E as pessoas não sabiam que eram jornalistas que estavam na Índia, que nunca tinham ido aos Estados Unidos, que estavam a escrever o jornal. Como é que eles o faziam? Eles tinham acesso à internet e à informação constante através da rádio e iam escrevendo depois as notícias que se passavam e entrevistavam pessoas também através do Skype e de outras... E é evidente, como escreviam muito bem, ninguém se apercebia, até achavam que o jornal estava muito bem escrito. Depois, quando souberam, as pessoas não ficaram satisfeitas, pensaram, mas que sabem eles da nossa realidade. Mas isso iria fazer desaparecer o jornal, porque se mudassem para os americanos, porque era muito mais caro o custo. Então continuaram com os indianos para continuar a ter o jornal e aquelas leituras. Ok. Nós, quando pensamos em termos de oportunidade, vemos também que a oportunidade é algo que passa na envolvente e que se nos apresenta em determinado momento. Muita gente fala na essência de uma janela. Há uma janela de oportunidade. Portanto, é como se tivéssemos uma janela aberta e nós estamos do lado de cá e ela vai passando. E se isso acontece, ou o que é que vai suceder a seguir? Ela passa para além da janela e desaparece do nosso ângulo de visão. E antes de se aproximar da janela, também está fora do nosso ângulo de visão. E só quando nós a vemos, quando ela está no nosso ângulo de visão, é que ela é de facto a nossa oportunidade. Então, o que é que se passa aqui? Aqui é demasiado cedo, não é? A oportunidade ainda não chegou o tempo dela, não é? Portanto, demasiado cedo. E tenho aqui alguns problemas de saber, no fundo, qual é o problema do mercado. Será que há mercado? É difícil tentar perceber se existe mercado quando é demasiado cedo para essa oportunidade. Bom, e aqui, quando ela passa, também é demasiado tarde. Porquê? Porque provavelmente a concorrência já está instalada, já há muita gente a fazer a mesma coisa, provavelmente os canais de distribuição também
já estão saturados, já não existem canais de subdistribuição que me possam corresponder, canais saturados. E, por outro lado, também provavelmente isto já não tem interesse para mim, porque já não tenho lugar, já estou naquela situação daquele quadrado que nós tínhamos, em que estávamos aqui. Recordam-se quando nós vimos há pouco. Portanto, digamos que a nossa visão e a nossa capacidade de identificação das oportunidades passa por nós sabermos aproveitar esta janela de oportunidade. E, no fundo, é isso que eu vos desejo, que encontrem também as vossas janelas de oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.